Vamos, para essa palestra, abrir nossas Bíblias no Salmo de número 78. A primeira parte do Salmo. Salmo 78, versículos 1 a 8. Salmo 78, de 1 a 8. Masquil de Asaf. Escutai a minha lei, povo meu. Inclinai os vossos ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei a minha boca numa parábola. Falarei enigmas da antiguidade, os quais temos ouvido e sabido, e nossos pais nos têm contado. Não os encobriremos aos seus filhos, mostrando à geração futura os louvores do Senhor, assim como a sua força e as maravilhas que fez. Porque ele estabeleceu um testemunho em Jacó, pôs uma lei em Israel, a qual deu aos nossos pais para que a fizessem conhecer a seus filhos, para que a geração vindoura a soubesse, os filhos que nascessem, os quais se levantassem e as contassem a seus filhos, para que pusessem em Deus a sua esperança, e se não esquecessem as obras de Deus, mas guardassem os seus mandamentos. E não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração que não regeu seu coração e cujo espírito não foi fiel a Deus. Vamos orar mais uma vez? Deus, ajuda-nos a sermos fiéis a essa palavra que possamos passar às próximas gerações aquilo que diz respeito ao Senhor em todas as áreas de conhecimento, para que eles mesmos passem às próximas gerações e assim o teu tenha o pleno conhecimento de tudo aquilo que o Senhor mesmo criou e ordenou ao homem para que tivéssemos domínio em um mandato criacional de forma plena. Abençoa a tua igreja, ó Deus, no resgate de tudo isso. Jesus, o pedagogo por excelência, o nosso pedagogo. Depois, se você continuar lendo o Salmo 78, você tem uma aula de história. E não por acaso, história, hoje, dentro das escolas, da universidade, é uma das matérias mais influenciadas, né, pelo progressismo. E não a mera interpretação deles, que muitas vezes é pesada. E o intuito dessa palestra, tendo visto então hoje, né, pela manhã, o desespero da realidade no mundo pedagógico. Estava conversando com um irmão aqui antes da palestra, como até os ímpios estão percebendo a gravidade da influência, por exemplo, de uma filosofia pós-moderna dentro da educação e o quanto isso é prejudicial. Mano, como nós veremos aqui em construtivismo ou sócio, a educação não salva ninguém, mas qual é a salvação da educação? Qual é a redenção da educação? E é por isso que o meu intuito é mostrar para vocês até a mesma questão da nomenclatura, educação cristã, educação cristã. E eu entendo, dentro do conhecimento que Deus tem nos dado nesses últimos tempos, o amadurecimento para a igreja, que o melhor termo que engloba todas as coisas a respeito a uma pedagogia que procede do Senhor é educação pactual.
se nós aprendermos, e o Salmo 78 fala exatamente sobre isso, se nós aprendermos o que significa na prática a verdadeira educação pactual, nós experimentaremos aquilo que muitos já experimentaram antes de nós, nos traz que veio antes de nós ou antes dessa palestra. Da onde mesmo é que vem a palavra educação? Podem falar, podem responder. Da onde vem o termo educação? Tem que falar alto, gente, por favor. Isso, da expressão em latim que tem base, né, ou tem ligação lá ao mito da caverna de Platão, ex ducere, guiar para fora, tá? Então, o pedagogo é aquele que guia das trevas para a luz e, obviamente, apesar do termo em si ter uma conexão bem direta com Platão, ele mesmo era um cego guiando outros cegos. Ele mesmo não conseguia guiar outros para a luz. E assim nós precisamos, então, é fundamental que nós entendamos a resposta dessa pergunta. Quando eu falo sobre educação pactual, nós começamos com o termo mais conhecido, educação cristã. Agora, eu te pergunto, é uma pergunta, é uma pegadinha, tá? Então, cuidado com a resposta. Existe outra educação que não seja cristã? Pegadinha está na obviedade, ou na aparente obviedade da pergunta. Existe outra educação que não seja cristã? O nosso cérebro fala, mas pastor, a gente está lidando com educações ou métodos educacionais anticristãos. É claro que os métodos educacionais assim não são cristãos. Mas a pegadinha está aí, em uma espécie de trocadilho. E eu insisto aqui em responder essa pergunta dizendo, eu já falei um pouco sobre isso na outra palestra, toda educação, todo método educacional, ele só pode existir em Cristo. Dá uma olhadinha em Colossenses novamente. A gente já leu Colossenses hoje, mostrando a doutrina de Paulo a respeito do pensamento da eternidade, influenciando o pensamento e a praxis dos nossos dias. E Colossenses 1,17, e a gente complementa depois com Hebreus. Colossenses 1,17 diz: Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele. Isso aqui vai começar a nos ajudar. Já me foram mostradas algumas perguntas, então eu já tenho algumas respostas em mente. Essa resposta já começa a nos ajudar a como nos livrarmos dessa tal dicotomia, de que as coisas de Deus dizem respeito apenas a questões teológicas, e isso não diz nada, não tem nada a ver com questões filosóficas ou de outras áreas de conhecimento. Nele, todas as coisas subsistem. Dá uma olhada agora em Hebreus, por favor. Algo bem parecido. Hebreus 1. Lembrando que aqui o autor aos Hebreus ele está falando sobre a revelação plena em Cristo. Não precisamos mais das maneiras antigas pelas quais Deus se revelou ao seu povo. Isso teve o seu tempo, isso teve o seu propósito, se cumpriu em Cristo. E nós lemos no versículo 3, Hebreus 1:3, a primeira parte, o qual, falando de Cristo, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Sustentando todas as coisas, inclusive o processo educacional da escola mais ímpia que essa humanidade pode experimentar. Parece estranho isso. Mas é
quando a gente começa a perceber o quanto o ser humano rebelde a Deus, ele é de fato rebelde. Eu amo essa imagem, essa ilustração, de que o filho rebelde, para dar um tapa no rosto de seu pai, ele precisa do colo do pai. Ele precisa do apoio do pai, o rebelde pequenininho, né? Ser levantado para que ele dê um tapa. O homem mais ímpio desse mundo, ele só respira porque Deus faz com que as moléculas de oxigênio se mantenham do jeito que são, para que aquele ateu, rebelde, continue respirando e, inclusive, talvez prosperando mais do que os filhos de Deus e servindo como motivo de inveja para os filhos de Deus. E aí a gente precisa do Salmo 73 para sermos lembrados que nós não devemos invejar os ímpios. E por que isso é importante? Porque, como eu falei anteriormente, o professor que ensina que 2 mais 2 é igual a 4 só pode ensinar esse fato porque isso faz sentido em Cristo, mesmo que o professor não reconheça isso. O sentido da matemática ou de qualquer outra área de conhecimento, e a gente pode acrescentar, né, ao conhecimento já adquirido, a verdade, a beleza e a bondade de cada conhecimento, só faz sentido por causa de Cristo, independentemente da interpretação que eu faço disso. E é por isso que é fundamental, então, que a gente entenda que essa questão de educação cristã, cuja melhor nomenclatura, e aqui eu estou expressando uma opinião, tá? Eu não estou querendo ser totalmente dogmático ou taxativo em relação a isso, é só uma melhor maneira de explicar o que a Bíblia fala a respeito da pedagogia. É porque quando a gente pensa em educação cristã, nós temos alguns pressupostos que acabam limitando aquilo que nós, como povo de Deus, somos chamados a fazer em relação à educação. Quando você pensa em educação cristã, você pensa, por exemplo, em educação no campo da religião, seminários teológicos, conferências assim. Isso é educação cristã? Ok, isso cabe ao povo de Deus. Se limite a isso aí. Ou educação na igreja, né? Escola dominical, discipulado, coisas do tipo. Ou, aí é o máximo onde nós chegávamos um pouco fora do âmbito da igreja, que é a educação secular com características religiosas. Ou, em outras palavras, as escolas cristãs nominais. Educação cristã. Então, durante muitos anos, isso foi o máximo que nós atingíamos. E como eu falei hoje de manhã, nós nos assustamos em ver o quanto a igreja deixa esse vácuo na área da pedagogia, enquanto a igreja deixa o vácuo em todas as áreas de conhecimento, e quando tem vácuo, sabe como é que esse vácuo é preenchido? Você sabe a resposta. Por aquilo que não é verdadeiro, por aquilo que não é belo, por aquilo que não é bom. É inevitável. A Bíblia fala sobre isso. Então, nessa palestra, eu começo a trazer alguns aspectos mais específicos desse conhecimento que, graças a Deus, temos recebido, que pode sim apenas ficar no aspecto. A gente consegue fazer isso com um brilhantismo. Nós conseguimos ficar na torre de marfim da teologia, nos retroalimentando com conferências, com bons livros, devorando aquela mesa, por exemplo, ali. E se não descemos dessa torre para a vida real, eu falo para você, aquela mesa não adianta de absolutamente nada. Por isso, a educação cristã, cujo
cuja nomenclatura mais adequada seria a educação pactual, ela é realmente a demonstração da pedagogia redentiva. É o evangelho na pedagogia, que vai, por sua vez, então, também permear tudo aquilo que a pedagogia faz, no que ela se propõe a fazer na educação, no treinamento das futuras gerações. Mas existe uma metodologia específica, e eu acho que esse é o tchan aqui. Não só para quem faz CC, não só para quem está se aventurando aí em formação de escolas, mas é a metodologia. A metodologia também foi determinada por Deus. Não é uma educação cristã ou uma escola cristã com uma metodologia que não procede das Escrituras. Por isso, esse choque, esse curto-circuito. Que metodologia é essa? E aqui cabe ainda nos debruçarmos sobre isso que eu vou apresentar para vocês, que é um termo cunhado pelo pai do Davi Charles Gomes. Pelo menos eu penso que é cunhado por ele, a não ser que ele tenha conseguido isso de alguém e ele não revelou. Mas o pastor Vadislau Gomes, já bem velhinho hoje, lá em São Paulo, tendo feito muito aí pela igreja, pelo reino de Deus, ele fala sobre o receptivismo criativo. Se você estiver anotando, anote esse termo. Quando você ler algumas obras do Vadislau, você vai perceber isso, e ele se baseou muito. Por isso que eu estou falando que, se ele não tiver cunhado esse termo, ele adquiriu de alguém. E a leitura dele é muito baseada em Francis Schaeffer, em aquilo que Herman Bavinck fez em relação à objetividade e até mesmo à racionalidade da nossa fé. E como receptivismo criativo, que por si só valeria uma palestra inteira, ele quer dizer que nós fomos, em todas as áreas do conhecimento, criados exatamente para receber de Deus e, por meio dessa recepção de Deus, criativamente produzirmos. Isso já seria mais do que suficiente para mostrar que cada um de nós, dentro da vocação para a qual fomos chamados, recebemos conhecimento de Deus e, por sermos a imagem e semelhança dele, e estarmos sendo transformados cada vez mais à medida da perfeita varonilidade de Cristo e todos os seus atributos, isso deveria trazer implicações em cada área de conhecimento que o Senhor Deus tem nos dado para fazer. O receptivismo criativo, então, nesse aspecto metodológico da pedagogia, seria a educação clássica, sobre a qual nós trataremos um pouquinho mais amanhã de manhã. Mais uma vez fica aí o convite, eu sei que vocês têm compromissos com as suas próprias igrejas, mas se puderem dar uma escapadinha lá, venham. Esse receptivismo criativo, então, já mostra que se a educação clássica é uma metodologia, ela não é algo meramente do homem. Ela é algo recebido de Deus e que criativamente, então, se manifesta. Receptivismo criativo, tá? O conceito. Então, etimologicamente, a expressão se explica. Então, nós recebemos algo de Deus, nós recebemos conhecimento de Deus. Olha aquela ideia. Tem conhecimento a priori, não é meu conhecimento, não é da minha memória, como se a minha alma fosse eterna, pré-existente, é de Deus, a priori de Deus. É além de mim, é fora de mim, mas vem para mim. E com esse conhecimento, então, eu criativamente, a imagem de Deus, por ser imagem de Deus, eu produzo, eu crio, eu gero cultura, eu cumpro o que foi estabelecido em Adão. Guardo, mantenho, preservo e produzo.
e cultivo e estabeleço cultura, tá? E só lembrando, o receptivismo criativo é para todas as áreas de conhecimento. Eu estou aplicando isso à pedagogia. Assim, eu queria que vocês anotassem aí também. A gente gosta de definições, né? O que é educação pactual? Então vamos lá, vamos ver se vocês estão ligados em o que é educação de uma maneira geral. Tem duas características que geralmente, se não sempre, aparecem em qualquer definição de educação. O que vocês acham que são essas duas características? Estou perguntando para você, define de uma forma geral, o que é educação? Duas características, pelo menos, tem que estar nessa definição. Ensino, o que significa isso necessariamente? Transmissão de conhecimento, ok? Então, transmissão de conhecimento é uma característica que está em qualquer aspecto educacional. E junto dessa transmissão de conhecimento, vem o quê? Cultura ainda tem um pouquinho a ver com transmissão de conhecimento, transmissão de cultura, já permeando esse segundo aspecto. Virtudes, o que é isso? Transmissão de conhecimento e formação de caráter. Você quer passar em qualquer teste pedagógico de qualquer pessoa, você responde essas duas coisas. Transmissão de conhecimento e formação de caráter. Aí, voltando lá para a palestra anterior, a gente pergunta, qual conhecimento? De onde vem o conhecimento? Como é que eu posso transmitir alguma coisa? Eu não tenho a menor ideia de onde ela vem. Como é que eu adquiro? E pior ainda, que caráter? Como assim virtudes? O que é verdadeiro, belo e bom? Para você é uma coisa, para mim é outra. Por isso anotem aí, por favor. Definição de educação pactual. Usando esses termos que geralmente permeiam qualquer definição de pedagogia. Educação pactual é transmissão de conhecimento e formação de caráter. Transmissão de conhecimento e formação de caráter. Aí começam as características das escrituras. De pais para filhos, a partir de Deus. Leia Provérbios de novo, do 1 ao 31. Eu não sei se você já tinha recebido essa dica antes. É uma dica, tá? Não foi por isso que Provérbios foi escrito da maneira que foi. Mas quando eu recebi a dica, isso me ajudou e muito em saber o que ler em um dia específico. É como se tivesse um provérbio para cada dia do mês, de 1 a 31. O problema é que fevereiro acaba em 28, em ano bissexto em 29. Aí em fevereiro você lê o finalzinho de Provérbios todo. Tá? Como eu falei, não vai dizer que agora você recebeu uma revelação, que você nunca tinha ouvido falar antes e tal. Provérbios não foi escrito para se encaixar com os dias do mês. Mas, como tem 31 provérbios, nós podemos usar isso como uma ferramenta para, a cada dia do mês, ficou uma dúvida, não sei que texto eu leio hoje e tal, vou tirar da minha caixinha de versículos. Não tira, não, vai lá, sem superstição alguma. Hoje, por exemplo, nós leríamos Provérbios 5, ok? E não começa a tratar isso como signo, gente. Às vezes não vai encaixar. Às vezes não vai encaixar, tá? Vamos lá, educação pactual. Transmissão de conhecimento e formação de caráter de pais para filhos a partir de Deus. Por que eu estou falando para vocês lerem Provérbios de novo? Eu te pergunto, Provérbios é um livro escrito por Salomão para os seus filhos ou escrito por Deus Pai para o seu filho Jesus Cristo? Qual é a resposta? A resposta é simples. Por que não pode ser as duas coisas? É exatamente isso. Salomão está escrevendo para os seus filhos. Salomão, o sábio,
está falando como um filho deve se relacionar com seus pais e vice-versa, nesse aspecto pedagógico de transmissão de conhecimento e formação de caráter virtuoso. Agora imagina Jesus Cristo, o Filho de Deus, desde pequenininho, aprendendo aquilo do seu pai, por meio de José e de Maria. Porque você lê cada provérbio, você fala assim, tá difícil isso aqui. Aí você olha para Cristo e você vê cada provérbio em Cristo. Ei, coisa maravilhosa. Educação pactual, transmissão de conhecimento e formação de caráter, de pais para filhos, a partir de Deus. Para que, tem um propósito, o homem alcance a perfeita varonilidade à medida da estatura da plenitude de Cristo. Repetindo, transmissão de conhecimento e formação de caráter, de pais para filhos, a partir de Deus, para que o homem alcance a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Ou seja, começa e termina em Deus. Isso vai ajudar bastante em algumas respostas também de algumas perguntas que nós temos. Eu sei que essa é uma definição, a definição é limitada, mas ela já nos ajuda enquanto parâmetro e padrão para percebermos e avaliarmos o quanto os nossos métodos pedagógicos têm sido, de fato, baseados naquilo que a Bíblia diz a respeito da função, do propósito da pedagogia. Ela começa e termina em Deus. Se hoje, na escola onde o seu filho está, a pedagogia começa e termina em Deus, isso já é meio caminho andado. Mas provavelmente, no estado atual das coisas, na escola onde nossos filhos estão, ou talvez até em alguns aspectos de homeschooling, a questão não tem começado e não tem terminado em Deus. Ou seja, precisamos nos arrepender. Precisamos buscar a aplicação dessa definição. Aqui eu cito o presbítero Solano Portela, um homem muito dedicado a essa área de educação aqui no nosso país. Ele escreveu aquele livro que estão ensinando aos nossos filhos, Desconstruindo o Construtivismo. Só faltou a segunda parte do livro, não sei se ele vai escrever, que é Construindo o Receptivismo Criativo. Então a gente é muito bom nisso muitas vezes, né? A gente sabe destruir como ninguém. Aí a pessoa pergunta, tá, mas e aí? Aí você fala, vamos ficar aqui na destruição, nos escombros. A gente tem que aprender a construir. A gente tem que aprender a edificar. Nós destruímos nossos inimigos, os sofismas deles. Tá, mas e aí? Vamos continuar só batendo, criticando? E aí Solano diz assim, quando nos omitimos na esfera educacional, deixando que Satanás proclame as suas filosofias abertamente, sem contestação, enquanto passivo e retraidamente assistimos aos seus avanços em todas as esferas, estamos fazendo exatamente o que Deus expressa não permitir. Estamos deixando a sua glória para outrem. A glória de Deus está só na igreja? A glória de Deus está só na escola dominical? A glória de Deus está só no culto solene? Ou a glória de Deus deveria estar em todas as coisas? Estamos deixando a sua glória para outrem. Deus não divide sua glória com ninguém. Para Agostinho, olha só essa lista aqui. Para Agostinho, Lutero, Calvino, Kuyper e tantos outros reformadores. A tarefa de avançar com a educação de forma generalizada até os níveis mais superiores. Alguém me perguntou aí sobre universidades cristãs. Eu já te digo logo, não adianta a gente ter CC, escolas cristãs clássicas, nossos filhos chegarem no final do ensino médio maravilhosamente treinados e irem para a UNB.
A UNB, eu trouxe o contexto porque lá tem o trocadilho interessante. Sabe o que significa o UNB? Você ia falar Universidade de Brasília? Não. Universidade da Babilônia. Ah, mas foi onde Daniel estudou. Tá, então você quer colocar seus filhos na cova dos leões? Ok. Mas Daniel passou pela Universidade da Babilônia e pela cova dos leões para que os nossos filhos não precisem passar. Aí agora você imagina uma mente brilhante como seu filho e como sua filha. Aí você decide quem ele puxou, se puxou o pai ou a mãe. Essa mente brilhante, bem treinada, até o ensino médio, e além disso, sendo formada ainda na academia segundo Deus. O céu é o limite para essa criatura. Sabe qual é a tentação dela? É ela ser a pessoa mais prepotente desse mundo. A pessoa mais orgulhosa, mais não humilde. É por isso que educação, de fato, é transmissão de conhecimento e formação de caráter. Você cria seus filhos no Sisi ou em outra ferramenta de educação cristã clássica e você não cuida do coração dessa pessoa, o Sisi vai servir para que essa pessoa seja, aí você decide se puxou a mãe ou o pai. O fariseu mais bem preparado que esse mundo já viu. Para Agostinho, Lutero, Calvino, Kuyper e tantos outros reformadores, a tarefa de avançar com a educação de forma generalizada até os níveis mais superiores era um simples ato de obediência ao Senhor. Não é escapismo, não aguento mais que estão oferecendo nas escolas. Tudo isso é resolvido. Mas se não for um ato de obediência e fé, nós não entendemos o que é a educação pactual. Porque nós estamos sendo tão pragmáticos quanto qualquer outro que pragmaticamente busca uma educação meramente para atender necessidades específicas da sua vida. E assim a gente precisa começar no conceito de criação. E para isso nós vamos ali para o jardim e olhamos para a criação de Adão e Eva. E o homem então é criado como vice-regente da terra. Que obviamente então como vice-regente, como aquele que cuidaria de todas as coisas, ele aprende a partir da interpretação de Deus. Deus não dá os fatos para o mundo, apenas e vai embora. Nós não somos deístas. Nós somos teístas. Precisamos ser. Porque o deísta, inclusive, se você quiser estudar um pouco a respeito também do porquê os Estados Unidos hoje estão como estão, e é claro que a gente fala muito sobre Estados Unidos, não é aquela história, né, de complexo de Tupiniquim, primeiro mundo, terceiro mundo, não é isso. É porque na história do Ocidente, Deus realizou algo ali naquela nação que serve de modelo para nós, inclusive, especificamente nessa questão da educação cristã clássica, na prática. Mas na fundação, a gente pensa muito assim, a fundação dos Estados Unidos foi aquela coisa maravilhosa e tal, tem as raízes do evangelho ali. Tem, mas vocês não têm ideia de quantos pais fundadores dos Estados Unidos eram deístas. Ou seja, eles acreditavam que Deus ele criou o mundo e deixou o homem cuidando. Faz aí. Eu fico observando aqui de longe, quando eu precisar eu dou uma mãozinha, eu intervenho aqui e ajudo. Isso vai totalmente contra o que nós defendemos como os aspectos da providência de Deus. O que são os decretos de Deus, na verdade? Eles são manifestados no seu ato de criação e na sua providência constantes. Sabe por que essa palestra está acontecendo? Porque Deus está sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Como vice-regente, então, Adão necessariamente aprenderia
a partir da interpretação de Deus. Deus dá o fato e ele interpreta o fato. Assim, dá uma olhadinha, por favor, comigo aí em Gênesis 2. Olha que coisa interessante. Aqui nós temos o homem pré-queda, e por isso pré-pecado, pré-morte, pré-deturpação de conhecimento. Você conhece muito bem esse texto, talvez nunca tenha pensado nele nessa perspectiva. Gênesis 2, 19 e 20. Havendo, pois, o Senhor Deus formado a terra, todo animal do campo e toda ave dos céus, os trouxe a Adão para este ver como lhes chamaria. E tudo que Adão chamou a toda alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo o gado e às aves dos céus e a todo animal do campo, mas para o homem não se achava ajudador idôneo. Isso aqui é uma aula maravilhosa de receptivismo criativo. Mas alguns diriam, peraí, o que eu estou vendo aqui, na verdade, é construtivismo. Deus, ele deixa o homem escolher os nomes dos animais, porque o homem, na verdade, tinha que caminhar com as próprias pernas. Então Deus fica de longe e vai deixando o homem ali e tal, fazer isso com toda a autoridade que o homem tem. Se não leu o livro do Solano Portela, o que estão ensinando aos nossos filhos, leia. É uma excelente tese de desconstrução do construtivismo. É tudo a base metodológica da maioria das escolas do Ocidente hoje. Não à toa o Ocidente que ele está. Aqui nós temos um exemplo clássico, perfeito de receptivismo criativo. Que é o quê? Aqui nós vemos, sim, Deus ensinando ao homem como pensar, como analisar, como estudar, como pesquisar, como exercer a autoridade que ele tinha sobre os animais, mas a autoridade final continua sendo de Deus. Era impossível aqui, em toda a sua suposta independência, que Adão chamasse o elefante de leão. E não é isso que acontece no construtivismo? A pessoa coloca lá CARRO. E ao invés da criatura ler carro, ela lê Chevette. Tá certo. Não pode dar errado. Não, você não lê os sons das letras para fazer carro. Não é Chevette. Não é Passat. Estou falando só carro velho, né? Os carros que meu pai teve. Del Rey. Memória afetiva. Era impossível que o homem não pensasse como Deus pensava. Aqui, o homem estava pensando os pensamentos de Deus. Ele interpretava o mundo exatamente como ele deveria interpretar, porque isso procedia do Senhor em termos de revelação. Ou seja, nós precisamos entender que a revelação de Deus, a sua palavra, ela não diz respeito apenas à teologia, ela diz respeito a todas as áreas de conhecimento. É por isso que esse livro, que não é um livro de matemática, ele é fundamental para o estudo da matemática. Esse livro, que não é um livro de química, ele é fundamental para o conhecimento de química. Assim, Adão nos mostra, então, o que era ser de fato a imagem de Deus, tendo domínio sobre as criaturas. Dar nome aos animais é uma demonstração desse domínio do homem sobre a criação.
E os nomes que ele deu são os nomes que Deus daria. Ele interpretou o mundo como Deus interpreta. O texto não revela a independência do homem, que dava nomes como lhe agradava, mas a dependência de Adão, total e absoluta, dando os nomes que Deus daria. Não havia pecado, não havia desarmonia, não havia quebra. E isso fica evidente, mesmo depois da queda agora, no Salmo 119, por favor, dá uma olhada aí. No Salmo 119. O Salmo 119, a gente sabe bem, é sobre a lei de Deus. Ah, é só sobre a lei de Deus? Salmo 119, versículos 99 e 100. Olha qual é o resultado do resgate de uma pedagogia cuja metodologia é o receptivismo criativo, e dando nome aos bois, esse receptivismo criativo metodológico, que é o que a gente chama de... Quando isso acontece, o resultado é, o salmista diz, Salmo 119, 99 e 100, tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, porque os teus testemunhos são a minha meditação. Entendo mais do que os antigos, porque guardo os teus preceitos. Olha a diferença de um discípulo que estuda e domina todas as áreas de conhecimento a partir das Escrituras. Por quê? Porque a partir das Escrituras nós resgatamos aquilo que Adão e Eva perderam no Éden. A maneira de interpretar o mundo à luz de Deus. Foi exatamente isso que aconteceu no jardim. O homem decidiu passar a interpretar todas as coisas por meio de Satanás e não mais por meio de Deus. É por isso que é fácil acertar 2 mais 2 é igual a 4. Mas não é tão fácil quando chega trigonometria, cálculo 1. O pecado fica mais evidente aí. Quando você precisa tratar de questões mais complexas. Porque aquilo que é mais fácil conceitualmente, é mais fácil driblarmos a nossa falta de conhecimento pleno, nos livrando ou sendo não tão limitados assim pelo pecado, mas quando as coisas começam a ficar mais complexas, o pecado mostra o quanto nós ainda não pensamos os pensamentos de Deus. Por isso, citando mais uma vez, Cornelius Van Til, ele diz: educação é implicação a partir da interpretação de Deus. Você pode parecer um radical, xiita, eles pegam os nomes muçulmanos e aplicam a nós, né? Homem-bomba cristão. Educação é implicação a partir da interpretação de Deus. Em outras palavras, não existe educação verdadeira sem a interpretação de Deus. Mas nem todos reconhecem isso. E o mais triste é saber que os filhos da aliança, os filhos do pacto em Deus, também não reconhecem isso. Qual é a implicação bem prática disso? O problema não é entender como é que ímpios ainda são tão bem-sucedidos nas áreas mais diversas aí. A gente pensa em tecnologia, por exemplo. É ímpio criando isso, é ímpio fazendo aquilo. A grande pergunta é, por que não tem cristãos fazendo isso? Porque parece que o cristão parou no 2 mais 2 é igual a 4.
Nesse sentido, Vantil continua, nós temos a admissão completa da indispensabilidade de escolas cristãs ou pactuais. O fundamento da necessidade de escolas cristãs se encontra na realidade de que nenhum fato pode ser conhecido, a não ser que seja conhecido em sua relação com Deus. Mas o ímpio não conhece dois fatos. Ele reconhece, mas ele não conhece de fato. Existe uma diferença absurda. Para a gente entender um pouco isso, eu cito agora J. Gresham Machen. Fez 100 anos da obra-prima dele. Devia estar ali na mesinha. Qual é a obra-prima do Machen? Cristianismo e Liberalismo. 100 anos. Lançaram aí edições novas e tal. Aí você compra por causa da capa. Lindo. Deixa lá na estante. E não lê. Quantos livros você já comprou e assim, estão na estante, você nem tirou do plástico? Para de comprar livro, para! Vai ler os que você tem. Para de comprar livro. Eu estou fazendo propaganda contra aquela mesa agora. Não compra nada ali. Vai ler os que estão na estante que você não leu ainda. Desculpa, pastores. Pode comprar, mas vai ler também. Vai ler os livros que você tem na estante que você não leu ainda. Machen escreveu essa obra-prima fundamental para os nossos dias, não só para 100 anos atrás. Ele diz assim: um menino ou uma menina cristãos podem aprender matemática, por exemplo, de um professor que não é cristão. E a verdade é a verdade de qualquer forma aprendida. Porém, enquanto a verdade é verdade de qualquer forma aprendida, as nuances da verdade, o significado da verdade, o propósito da verdade, até na esfera da matemática, parecem inteiramente diferentes para um cristão do que elas parecem a um não cristão. E é por isso que uma verdadeira educação cristã só é possível quando princípios cristãos definem não apenas uma parte, mas todo o currículo de uma escola. O verdadeiro aprendizado e a verdadeira piedade transmissão de conhecimento, formação de caráter. O verdadeiro aprendizado e a verdadeira piedade caminham juntos. E o cristianismo abrange todas as áreas da vida. Estes são os princípios que devem reger uma escola cristã, ou o CC, ou qualquer metodologia de educação domiciliar. Assim, caminhando para o fim, queridos. O problema no Jardim do Éden não era, como muitas pessoas entendem, que Deus estava ali, na verdade, impedindo Adão de ter conhecimento. Que ele estava, de alguma maneira, sendo um obstáculo para que Adão atingisse todo o seu potencial humano. É por isso que pessoas hoje ainda pensam que o problema da educação é, na verdade, falta de investimento. Ou se nós tivéssemos mais educação, os problemas seriam resolvidos. Não. De novo, citando Solano Portela, o homem não é um ser neutro, nem um produto do meio, mas já nasce submerso em pecado com a inclinação para o mal. Ele deve, portanto, ser submetido à correção e disciplina, na esperança de que venha adquirir um conhecimento verdadeiro de Deus e um comportamento correto em relação a Ele. Transmissão de conhecimento, formação de caráter. É muito mais do que simplesmente um maior investimento ou um olhar melhor para as questões educacionais. Deus não queria que Adão e Eva fossem ignorantes. Educação pactual não é lavagem cerebral. Não é isso que significa inculcar, Deuteronômio 6. O problema é a partir de quem eles teriam entendimento.
E como eu falei anteriormente, naquele momento, eles decidiram basear seu entendimento na interpretação de Satanás, ao invés de basear a sua interpretação em Deus. O homem é um ser religioso, e o conhecimento por ele adquirido será sempre interpretado e recebido dentro deste contexto religioso. Para ser um conhecimento legítimo, deve, portanto, proceder do ponto de vista bíblico, fornecendo assim ao homem uma visão integrada e correta da vida e da criação. A Bíblia é só para a escola dominical ou a Bíblia é para todas as áreas do conhecimento? A gente pode ampliar isso. Teologia é só para a igreja ou é para reger todas as ciências? Você acha que é por acaso que, durante muito tempo, a teologia era a rainha das ciências? Todas elas submetidas, como servas fiéis. Descartes, famoso filósofo do racionalismo, ele estava errado quando ele afirmou: penso, logo existo. Na verdade, era melhor ele dizer: duvido, logo existo. O nosso lema, desde o princípio, é credo ergo sum. Eu creio, por isso eu existo. E é por isso, então, que Agostinho e depois Anselmo, eles fazem eles cunham uma expressão em latim que é muito importante para nós. Credo ut intelligam. Essa é de Anselmo. Eu creio para poder entender. Eu recebo de Deus. Isso diz respeito à fé. E é por isso que eu entendo, eu compreendo, eu consigo exercer o mandato cultural sobre as coisas adequadamente e para a glória de Deus. Olha infantil mais uma vez. Quando isso é claramente percebido, educação cristã significa para nós mais do que um bote salva-vidas soterológico ou um instituto de conversão. Vou mandar meu filho para a escola e ele vai se converter. Educação cristã se torna um sine qua non da própria vida humana. Uau! E aí nós vemos dentro disso não só o aspecto criacional, mas o aspecto pactual. É por isso que é fundamental que nós entendamos esse conceito. Educação pactual. Somente pelo pacto. O caráter do pai é formado nos filhos adotivos. Nós somos filhos de Deus, por adoção. Porque o nosso filho, o nosso irmão mais velho, o primogênito, fez o que fez em nosso favor. As riquezas das promessas são fielmente transmitidas. Fé e obediência, como requerimento do pacto, são experimentados. Isso no âmbito da educação. Acontece, obviamente, em dois aspectos. E que nós veremos e precisa ser compreendido de uma vez por todas. Não existe briga, guerra aqui. Ou você faz isso por meio de educação domiciliar, ou você faz isso somente em uma escola cristã, pactual, de fato, e não meramente nominal. O desafio está lançado. E a gente vai ver amanhã, mais especificamente, o que é esse aspecto da educação, da metodologia, que diz respeito à sabedoria. Somente quando entendermos e aplicarmos esses princípios, seremos já capazes de de apresentar nossos filhos à verdadeira sabedoria, que não é mera aquisição de conhecimento ou a aplicação correta desse conhecimento de acordo com as circunstâncias. Sabedoria não é algo.
é alguém. Abra sua Bíblia em Provérbios 8. E aqui a gente termina. Provérbios 8. A partir do versículo 32. Agora, pois, filhos, ouvi-me, porque bem-aventurados serão os que guardarem os meus caminhos. Ouvi a instrução e sede sábios, não a rejeiteis. Bem-aventurado o homem que me dá ouvidos, velando as minhas portas cada dia, esperando as ombreiras da minha entrada. Porque o que me achar, achará a vida e alcançará o favor do Senhor. Mas o que pecar contra mim, violentará a sua própria alma. Todos os que me odeiam amam a morte. Sabedoria não é algo a ser adquirido, sabedoria é alguém, e esse alguém é Cristo. E nele todas as coisas subsistem, inclusive a pedagogia. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado por mais esse ensinamento. Nos ensina, ó Deus, a experimentar as promessas pactuais nas nossas famílias, especialmente no que diz respeito ao que estamos estudando agora. Essas promessas pactuais relacionadas à educação, à instrução, ao conhecimento das mais diversas áreas que o Senhor mesmo estabeleceu na sua criação. E nós sabemos que isso é possível, ó Deus, mediante a tua graça, a tua misericórdia, a tua intervenção, a tua providência, o teu Santo Espírito, a tua palavra, nos guiando, para continuarmos transmitindo conhecimento e formando caráter em nossos filhos, que dizem respeito a Cristo, a verdadeira e única sabedoria. É no nome dele que nós oramos e rogamos ao Senhor por essas coisas. Amém.